Muito bem, nós vamos conversar agora sobre regularização fundiária. Bater um papo aqui com a professora Camila Junqueira, especializada nessa área, advogada e arquiteta, com legitimidade para falar do tema. Tudo bem, professora Camila? Tudo bem, tudo ótimo. Muito bem-vinda à nossa conversa com os professores aqui da Unipública. Muito obrigada. A intenção neste momento é a gente abranger de uma forma sintética, objetiva, a questão da regularização fundiária realizada pelos municípios. Você está nessa área, né? Estou nessa área já há algum tempo. Trabalhei no município de São José dos Pinhais e agora no município de Pinhais. Temos bastante trabalho aí nos municípios sobre esse assunto. Pois é, o que você aponta como principal razão para se necessitar atualmente da regularização fundiária? Olha, é um processo histórico de irregularidade na ocupação do território brasileiro que vem desde 1850, que foi quando teve a primeira lei de terras que regulamentou a propriedade, como que se adquiriria a propriedade dos imóveis, e desde lá ninguém conseguiu cumprir os requisitos da lei para conseguir regularizar suas propriedades. Então não foi muito diferente, aumentando a população, certo, aumentando o número de propriedades nos municípios, na área urbana, que tem muita ocupação, acabou concentrando esse problema, né? Ou seja, a regularização fundiária, ela ocorre por uma falta de planejamento histórico e problemas de formalidade também, né? Que há uma dificuldade das pessoas em adquirir um imóvel, ou que seja uma posse, e imediatamente registrar, transformar aquilo numa compra e venda formal, né? Isso dificulta também, né? Eu costumo falar que, na verdade, temos 3 tipos de irregularidade. Porque essa irregularidade da propriedade é um tipo de irregularidade. A gente tem uma irregularidade da edificação, então às vezes as pessoas têm a regularidade do lote, do formal, comprou, adquiriu, mas construiu irregularmente sem aprovar na prefeitura. É proprietário, mas não teve um planejamento de engenharia, não teve um alvará, não teve um habite. Exatamente. Mas o pior de todos, e o que a gente tem mais dificuldade, não é nenhum desses dois, porque esses ainda a gente consegue contornar de uma maneira mais fácil. A pior é a irregularidade no parcelamento do solo, que é quando várias pessoas ocupam uma gleba, por exemplo, que não foi subdividida. Então, as pessoas fazem loteamentos irregulares, abrem ruas que não existem, essas ruas não estão no sistema viário oficial do município, elas parcelam o solo, dividem de várias maneiras, às vezes abrindo rua, às vezes sem abrir, mas muitas vezes num tamanho que chega a ser inviável em relação à legislação do município, né? Então, às vezes, a legislação do município, até a legislação federal falava em 125 metros quadrados como um lote mínimo, e a gente encontra por aí pessoas ocupando 40 metros quadrados. Então, essa é a mais difícil, na minha opinião, de ser regularizada. Alguns casos é invasão, posse gratuita. Outros casos, ou até posse clandestina. Outros casos advém realmente de adquirir um lugar que não é loteado, não é regularizado. E até em alguns casos até oneroso, né? Compra-se uma área ideal dentro de um terreno. Então, eu me lembro de casos em que tinha lá uma chácara na margem da cidade, no perímetro urbano ali, limítrofe, né? Área rural ainda. E o proprietário saía vendendo pedacinhos, né? Exatamente. 200 metros para um, 500 para o outro. Tem um documento, às vezes até uma escritura de área ideal, mas aquilo nem era urbanizado, estava às vezes até fora do zoneamento. Quando você leva o zoneamento e abrange aquele território, está lá uma irregularidade que precisa ser resolvida, não é isso? Se levar o zoneamento para lá, ainda temos essa chance de regularizar. O problema que a gente tem tido também, não digo em Pinhais, porque Pinhais não tem área rural, mas em outros municípios que tem área rural, ocupações urbanas nas áreas rurais. Então, sem levar o perímetro urbano até lá, porque muitas vezes é isso, a área que está fora do perímetro urbano é muito mais barata, né? Então, o proprietário da chácara, vendendo essa fração ideal, a pessoa vai comprar, às vezes, uma área maior, com um valor muito menor. Eu poderia comprar 360 metros na cidade, vou comprar 1.000 metros ali naquela chácara, então eu vou comprar lá. Às vezes um lote na cidade de 300 metros equivale a um alqueire rural, né? Na região metropolitana talvez seja mais difícil, mas que realmente tem um disparate muito grande nessa questão, então, do planejamento urbano, do plano diretor, do perímetro urbano.
A gente tem essa dificuldade, sim. Pois é. Tem muito a ver com o plano diretor, a regularização fundiária, né? Tem bastante a ver. Vamos dar um intervalozinho, a gente volta para falar dessa correlação de regularização fundiária e plano diretor, até porque você citou o problema do zoneamento urbano, né, que não tem a ver com a regularização fundiária a princípio, mas vai ser muito importante delimitar isso para saber da legitimidade do poder público e para ter isso a ver também com o urbanismo, né? A gente retorna na sequência.